Bom dia, alunos do Colégio Joaquim Ricardo Teixeira. Hoje nós vamos estar fazendo um resumo aqui sobre dois movimentos, né, que são extremamente de grande importância para estarmos aí desenvolvendo algumas atividades a respeito desse conteúdo, que seria a parte da mecânica cinemática, né, no qual ela vem trazer para nós dois tipos de movimento, o movimento uniforme e o movimento uniforme variado. Bom, o movimento uniforme é aquele tipo de movimento no qual observamos que não há mudança de velocidade. Por que não há mudança da velocidade? Porque esse movimento, a aceleração, ela não existe, ela é nula. Então, você tem a alteração do tempo, mas a velocidade ela vai permanecer a mesma em toda a trajetória, sem mudança, certo? E já o movimento uniforme variado, percebemos que a velocidade inicial ela vai mudando de acordo com o decorrer do tempo. Esse movimento uniforme variado, a velocidade muda devido à presença da aceleração. Ela é diferente de zero e ela é constante, ok? Fiz aqui um mapa mental, certo? Dos dois movimentos. O movimento ele pode ser do meu lado aqui direito, movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento que nós fizemos uma releitura, nesse movimento não há aceleração. Observa que eu escrevi aqui que ela é nula, né? A velocidade para esse movimento ela é constante e a posição vai mudar. No decorrer do tempo, esse móvel ele vai estar deslocando sem mudar a velocidade. E o movimento também pode ser movimento retilíneo uniforme variado, onde nós temos aí a aceleração, ela é constante e ela é diferente de zero. A velocidade para esse movimento, ela vai mudar de acordo com o tempo e a posição também do móvel irá mudar. Então, isso aqui é um mapa mental, né, que vai estar auxiliando você para identificar a diferença dos dois movimentos. No movimento uniforme, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, para que vocês tenham ideia do que nós queremos aqui mencionar. Eu coloquei uma tartaruga e observe que essa tartaruga, lá embaixo da trajetória, temos valores para o tempo e valores para o deslocamento. O tempo está variando de 0 a 4 segundos e a posição variando de 0 a 40 centímetros. No decorrer do tempo, você tem mudança desse tempo. Olha, saio do 0, 0, 1, no 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Eu vejo a mudança de tempo e também vejo a mudança da posição. 0, 10, 20, 30 e 40, mudando a posição. Muda tempo, muda posição, mas em nenhum momento você observa na figura a mudança de velocidade. Por quê? Porque você não tem aceleração nesse tipo de movimento. Se eu não tenho aceleração, essa tartaruga ela vai manter essa velocidade constante em toda a sua trajetória, ok? Vai mudar o tempo, vai mudar a posição, mas a sua velocidade vai permanecer a mesma no movimento uniforme. Para o movimento uniforme, nós temos aqui as nossas equações, né, que nos vai permitir ao cálculo da velocidade que ela é constante,
nós colocamos aqui que a velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Lembrando que o ΔS é o nosso deslocamento, eu preciso da posição S2, que é a posição final, menos a posição inicial, que é o S1. E ΔT seria tempo final menos tempo inicial, ok? Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Coloquei aqui para vocês também o significado de cada grandeza física. O V de velocidade média, delta D, distância percorrida, delta T, intervalo de tempo. E a observação para esse momento, para esse movimento. Velocidade média ela é constante e aceleração é igual a zero. Temos aqui outra função que está aqui determinado para esse tipo de movimento, que é a função do deslocamento, ou função horária do espaço, né? Nós temos posição final, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, ok? Então, coloquei aqui o significado de cada grandeza física. S, posição, essa S bolinha aqui seria o S0, posição inicial, o V, velocidade, e ΔT, intervalo de tempo. Então, aqui, nós vamos fazer um exemplo no qual permite eu identificar que esse exercício é um exercício de movimento uniforme. Vamos lá. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre 1.200 metros em 20 minutos? Bom, a primeira coisa que eu tenho que perceber aqui é que a posição ou o espaço percorrido, ele está medido em metros. Então, é a unidade que nós aqui da física trabalhamos, metro ou quilômetro. Mas o tempo, ele não está padronizado. Esse tempo deveria estar em segundos. Então, nós temos que trabalhar essa unidade. E como que nós vamos fazer? Nós temos que transformar 20 minutos para segundos. Como faremos? Faremos utilizando uma regra de 3. Lembrando que 1 minuto é 60 segundos. Como eu quero transformar 20 minutos, eu coloco 20 minutos é X. E agora eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado. X vezes 1, X. 20 vezes 60. 20 vezes 60. Então, meu X vai me dar o valor de 1.200 segundos. Então, esse aqui é o tempo de 20 minutos para segundo. Agora sim, as unidades elas estão padronizadas, eu posso agora calcular a minha velocidade média. Então, vamos lá. A velocidade média, a gente viu que é ΔS sobre ΔT. O meu ΔS é 1.200 metros. Então, eu venho aqui e coloco 1.200 metros. O meu ΔT não é mais 20 minutos. Ele é o quê? 1.200 segundos. Então, eu venho aqui e coloco 1.200 segundos. Então, vamos pensar comigo. 1.200 dividido por 1.200 vai me dar qual valor? Vai me dar 1 metro por segundo. Essa seria a velocidade média dessa pessoa. Só que o exercício quer essa velocidade em quilômetro por hora. Então, tá aqui a nossa regrinha, né? Quando eu estou em metros por segundo, que é o nosso caso, ok? O exercício está aqui, ó, metros por segundo, e quero ir para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Então, 1 vezes 3,6 vai me dar a velocidade que eu quero na questão, 3,6 quilômetros por hora. Então, a resposta nossa dessa questão em quilômetros por hora seria 3,6. Seria a alternativa letra D,
sublinhada aqui de vermelho para nós, ok? Então, é um exemplo bem tranquilo e que dá para identificar nessa questão que em nenhum momento ele mencionou da aceleração. Se ele não menciona da aceleração, subentende que essa questão é uma questão de movimento uniforme. Vamos continuar. Eu fiz aqui um mapa mental agora do movimento uniforme variável, no qual agora a velocidade ela vai estar alterando-se, porque nesse movimento eu tenho aceleração. Portanto, agora a maioria das equações aqui, todas têm a aceleração com elas. Então, nós temos a primeira equação, que é a equação da aceleração média. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Essa seria a nossa primeira equação para calcular a aceleração. Depois, nós teríamos aqui a função horária da velocidade. Velocidade final, velocidade inicial mais AT. Seria a nossa segunda equação, que ela é chamada de função horária da velocidade. A terceira, a função horária do espaço. Posição final, posição inicial, mais VT, mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, nós temos aqui a função horária do espaço, do movimento uniforme variável. E última, muito importante essa equação, por que ela é importante para nós? Quando eu vou para uma questão no qual eu não tenho tempo, logo vem à minha cabeça que eu devo usar a equação de Torricelli, porque ela, comparada com as 3 que nós vimos anterior, ela não tem o tempo nela. Então, ela permite ser usada nas questões que o exercício não te dê o tempo. Então, a equação de Torricelli, velocidade ao quadrado final, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes, o deslocamento, ou o espaço percorrido. Então, essa equação ela é de extrema importância para vários exercícios que nós podemos aplicá-la. Coloquei aqui para vocês um exemplo, no qual fala: um ponto material parte do repouso. Quando o exercício menciona partir do repouso, quer dizer que a velocidade inicial desse ponto material é zero. Então, o V0 é zero, ou o V bolinha é zero. Parte do repouso uniformemente variável. E após 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale. Então, olha o que o exercício me deu. Olha meus dados. O meu exercício me deu partir do repouso, quer dizer, velocidade inicial zero. Ele percorre 12 metros, que seria a distância ou o tamanho percorrido, numa velocidade de 6 metros por segundo. Lembra que eu falei para vocês que quando eu perceber que o exercício não me deu o valor de tempo, eu necessito relembrar que para essa questão eu vou ter que utilizar a equação de Torricelli. E justamente foi ela que eu apliquei. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2, que multiplica a aceleração vezes o ΔS. Então, por que eu estou usando ela? Porque eu percebi que em nenhum momento ele falou de tempo. Então, eu vou utilizá-la. Então, vamos lá. A velocidade final é 6, seria 6 ao quadrado. A velocidade inicial é 0, então seria 0 ao quadrado, né? 2A, que é a aceleração que ele quer, vezes 12. Então, nós teríamos aqui, ó, 6 ao quadrado é 36.
O zero não há necessidade de colocar mais na questão, porque zero ao quadrado é zero. Você pode até tirar ela do cálculo, certo? E 2 vezes 12 dá 24. Como eu quero o A, que seria a aceleração, nós vamos isolá-la. Esse 24 aqui, ele está multiplicando. Eu vou passar ele dividido. Então, ficaria 36 dividido por 24. Então, eu teria a aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. A nossa alternativa correta seria a letra A, tá? Muito tranquilo a questão. Tentem primeiro tirar os dados da questão, porque assim os dados me dão condições de saber qual equação eu devo usar para estar respondendo a questão, ok? Bom, bons estudos para vocês. Professora Alessandra à disposição, desculpa, e estamos aí para estar tirando dúvidas ou questionamento que vier ao nosso alcance, tá? Um grande abraço a todos, fique com Deus.